se fala em Egito, você pensa em múmia, faraó, pirâmide? Hoje vai ter tudo isso aqui. A nossa conversa é sobre arte egípcia. A arte egípcia foi a arte desenvolvida pela primeira grande civilização da antiguidade, o Egito. Suas realizações culturais e sociais foram impressionantes. Os egípcios conseguiram desenvolver o essencial para formar uma grande civilização: literatura, ciências médicas e alta matemática. Mas talvez o aspecto mais importante da cultura egípcia fosse a sua religião. Tudo girava em torno dela. A maneira como eles viam o mundo e o universo, a sua organização político-social, a sua produção artística, tudo isso era baseado em preceitos religiosos. A civilização egípcia da antiguidade se desenvolveu no Vale do Nilo, sendo classificada em Alto Egito, na região de Tebas e Luxor, e Baixo Egito, no delta do Nilo. A cultura egípcia é 3 vezes milenar, isso porque ela durou cerca de 3.000 anos. Essa forma de dividir a história do Egito em dinastias está de acordo com os costumes dos antigos egípcios. Eles faziam assim. Mas nós usamos também outras subdivisões, como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Uma das principais características da arte egípcia é a sua regularidade. Ela é uma arte de padrões, sendo que esses padrões se mantiveram praticamente intactos durante os 3.000 anos de sua existência. Como a gente já sabe, a arte egípcia estava intimamente ligada à religião. Tudo que eles faziam era ligado ou estava em função de preceitos e ritos religiosos. Os antigos egípcios acreditavam que o espírito do faraó, o Ka, vivia eternamente. E por isso a tumba do faraó era repleta de objetos que o faraó ia poder usar na sua vida após a morte. Os hieróglifos e as pinturas nas paredes eram uma forma de inventariar a vida do soberano em detalhes. E as estátuas do faraó eram uma forma de garantir um corpo para o seu Ka, caso acontecesse algo com sua múmia. A pintura e os baixos relevos também seguiam padrões rígidos de representação da figura humana e obedeciam à lei da frontalidade. Nesse padrão, a imagem humana era feita com olhos e tronco em visão frontal, cabeça, braços e pernas em visão lateral. Geralmente executavam a figura de ombros largos usando tanga e adorno na cabeça, disposta com uma perna diante da outra. O tamanho da figura indicava sua posição. Os faraós eram representados como gigantes, enquanto os serviçais eram representados em tamanho muito menor. Como a arte egípcia era uma arte feita para a eternidade, tanto na arquitetura quanto na escultura eram utilizados materiais bem resistentes e que durassem muitos anos, como o granito e o diorito, que é um tipo de rocha. E por falar em arquitetura, é no Antigo Egito que nós encontramos o nome do primeiro arquiteto conhecido da história, Imhotep. Ele foi o criador da primeira pirâmide, a pirâmide de Djoser, em Saqqarah, que era uma pirâmide em degraus. A pirâmide é uma construção icônica da arte egípcia, mas ela não era feita de uma maneira isolada. Ela fazia parte de um complexo, que tinham templos e outras construções que eram usadas em celebrações religiosas. No início, as pirâmides eram construídas escalonadas, em degraus, como aquela pirâmide de Djoser que Imhotep criou. Mas na quarta dinastia, o desenvolvimento dessa tecnologia atingiu seu ápice. Temos então a construção das 3 grandes pirâmides de Gizé. As grandes pirâmides são um espetáculo à parte na civilização egípcia. Essas imensas tumbas foram feitas para mostrar o poder político e religioso do faraó. Originalmente possuíam um revestimento exterior de pedra polida, que desapareceu com o tempo, restando apenas um pouco próximo ao topo da pirâmide de Khefren. As pirâmides de Gizé foram construídas no Antigo Império por importantes reis, Quéops, Khefren e Miquerinos. A maior, a de Quéops, tem 146 metros de altura e ocupa 54.300 metros quadrados. Sua construção impressionante revela todo o domínio que os egípcios tinham da sua técnica de construção, pois não existe nenhuma espécie de argamassa entre os blocos de pedra. No complexo das pirâmides também está a famosa esfinge,
que é igualmente gigantesca, com 20 metros de altura e 74 metros de comprimento. Ao que tudo indica, ela representa o faraó Quefren. Mas por que os egípcios pararam de fazer pirâmides? Bom, já naquela época, eles tiveram muitos problemas com saqueadores de tumba. Então, as pirâmides se mostraram altamente ineficientes, porque eram construções caras, demoradas e altamente trabalhosas, mas que não protegiam os tesouros do faraó de saqueadores. Por esse motivo, os egípcios pararam de construir pirâmides. Embora as pirâmides sejam um grande símbolo da arte egípcia da antiguidade, foi no Novo Império que essa arte atingiu seu apogeu. Uma das obras mais importantes do Novo Império é o túmulo da rainha Hatshepsut. É uma edificação importante, construída na base de uma montanha rochosa que lhe serve de fundo, de modo que é uma fusão entre a arquitetura e o ambiente natural. É desse período também o famoso faraó Tutankhamon, que morreu com apenas 18 anos. Tutankhamon não foi um grande faraó em sua época, mas a sua fama se deve ao fato de seu túmulo ter sido descoberto com seu conteúdo completamente intacto. Após a morte de Tutankhamon, as dinastias seguintes se preocuparam em expandir o poder político do Egito, sendo Ramsés II um dos grandes nomes dessa época. Ramsés II foi o último grande faraó do Egito e, após a sua morte, o poder real se tornou cada vez mais fraco. Os sacerdotes assumiram o poder. Havia, sim, a figura do faraó, mas ele não tinha a mesma autoridade e o mesmo poder de antes. Várias invasões por diversos povos foram enfraquecendo o Egito. Povos como os persas, os etíopes, os gregos e, por fim, os romanos. Essas invasões foram influenciando a arte egípcia a tal ponto que ela foi perdendo as suas características e assim chegou ao fim. Nossa viagem pelo Antigo Egito vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu espero te encontrar na nossa próxima aventura pela história da arte. Até lá! Tchau!